Olá pessoal, eu sou o Yuri da Cunha e esse é o resumo da semana. Bem-vindos! Uma comitiva do governo chinês esteve aqui no Palácio Pedro Ernesto na segunda-feira. O vice-prefeito de Pequim veio tratar de interesses comuns com a cidade do Rio. Os líderes também falaram de legado olímpico, sustentabilidade, potencial de comércio e investimento. Pequim é a capital política, cultural e tecnológica do país asiático. Conta com mais de 3 mil pontos de interesse históricos mapeados pela Unesco e concentra 45% do PIB chinês. Há acordos assinados entre Rio e Pequim desde 1986. O último foi acertado no ano de 2017. Buscamos aqui criar um cronograma de parcerias e eles têm a intenção de investir muito na cultura deles, ser trazida ainda mais para o Rio de Janeiro. Na sessão de terça-feira, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o projeto que autoriza a Prefeitura do Rio a contratar mais um empréstimo. Os vereadores analisaram em regime de urgência o projeto de decreto legislativo que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco do Brasil no valor de R$950 milhões para investimento em melhorias da infraestrutura urbana da cidade. O vereador Pedro Duarte solicitou o adiamento da votação por 2 sessões. O requerimento foi rejeitado e o projeto foi aprovado em primeira discussão por 36 votos a favor e 10 contra. O comércio ambulante nas praias foi tema de uma reunião entre os vereadores do Parlamento Carioca. Eles discutiram um projeto de lei que propõe alterações na legislação sobre o tema. As principais mudanças propostas são 2. Permitir a transferência de titularidade da autorização para o respectivo auxiliar com autorização prévia do órgão competente e a instalação de até 5 conjuntos de guarda-sóis e cadeiras em frente às barracas, regulamentando uma prática já comum nas praias da cidade. A proposta é, desde que haja entendimento entre o titular e o auxiliar, a cada 2 anos poderá haver mudança se houver interesse. Ao longo da reunião, os vereadores chegaram a um consenso e retiraram a segunda mudança do projeto. Os engarrafamentos na Avenida Brasil foram tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal. A restrição de horários para caminhões na maior via do país foi um dos pontos discutidos no encontro. O presidente do Sindicarga considera que as mudanças serão um desastre para a logística de abastecimento da cidade. Se a gente não trouxer uma reflexão de que sem o veículo transportador de carga, nem essa água que a gente bebe hoje, o paciente que está no hospital não vai conseguir ter seu medicamento chegando. A farmácia não vai ser abastecida, não vai ter comida na nossa casa porque não vai chegar comida ao supermercado. A nossa cidade precisa fazer uma opção por que tipo de qualidade de vida ela quer, que tipo de mobilidade ela quer. Os vereadores destacaram que os congestionamentos não ficam restritos apenas à Avenida Brasil, mas que impactam, provocando reflexos em outras vias importantes da cidade. A ideia sempre foi essa, foi tirar as pessoas do carro e passar para o transporte público. A gente precisa, com todos juntos aqui, todos os entes, todos os envolvidos com o trânsito, com a mobilidade do Rio de Janeiro, e a gente buscar uma solução. O projeto que cria a campanha de combate à importunação sexual nos estádios de futebol e arenas esportivas foi aprovado em segunda discussão pelo Parlamento Carioca. Foi na sessão extraordinária de quarta-feira. A sessão começou com a aprovação do projeto de lei que estabelece que em locais de grande movimentação existam pessoas que saibam lidar com crises de transtorno do espectro autista. Um outro projeto aprovado é o que cria a campanha de combate à importunação sexual nos estádios de futebol. O parlamento também aprovou, em segunda discussão, o projeto que torna o Museu do Flamengo como de interesse cultural para o município do Rio. A Prefeitura deu início, nesta semana, às obras do Hospital Público Veterinário no bairro de Irajá, na zona norte do Rio. A lei que institui a unidade foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Em 2017, a Câmara aprovou uma lei para instituir o Hospital Público Veterinário e postos de saúde para atendimento de animais aqui no Rio. A Prefeitura incluiu a obra no plano estratégico da cidade. O equipamento vai funcionar no andar térreo de um prédio que no passado foi ocupado por uma concessionária de telefonia. É uma realização, eu acho que
eu cumpri um papel importante. Muitos dos animais que são abandonados na cidade do Rio de Janeiro são abandonados porque estão doentes e as pessoas não têm condição. E agora vão ter, porque a cidade do Rio de Janeiro tem um hospital veterinário para atender essa população que mais precisa. A gente precisa que esse hospital tenha internação 24 horas, tenha cirurgia ortopédica, porque tem muito animal atropelado na cidade. Vai ser o melhor hospital veterinário do Brasil. Ambientalistas se reuniram no Palácio Pedro Ernesto para discutir licenciamentos concedidos pela Prefeitura nos últimos anos. Traçar os próximos passos na luta pela apuração de possíveis ilegalidades no licenciamento urbano e ambiental na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o objetivo da reunião proposta pela vereadora Luciana Boatê. Hoje o que a gente tem no Rio de Janeiro é uma insegurança jurídica do licenciamento ambiental. Eu posso dizer que a gente pode ter um caos do licenciamento ambiental caso a gente não reverta essa situação nos próximos anos, próximos meses. A vereadora Luciana Boatê abriu um pedido de CPI para investigar e apurar possíveis irregularidades em licenciamentos urbanos e ambientais, mas a comissão acabou não sendo instalada. A parlamentar pretende retomar o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito e, em paralelo, fazer representações junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal. São muitos casos e está gritante que a gente precisa proteger o patrimônio ambiental e urbano da cidade. Na sessão de quinta-feira, o Parlamento Carioca aprovou, em segunda discussão, o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo com o Banco do Brasil. De acordo com a Prefeitura, o empréstimo de R$ 950 milhões será usado na implementação e ampliação de programas de infraestrutura como pavimentação, macrodrenagem e saneamento. O tema foi amplamente discutido pelos vereadores durante a sessão. De todas as capitais do Brasil, o Rio de Janeiro é a mais endividada, seguido de Manaus com 30% e Teresina com 27%. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a que se destina, qual é a finalidade da contratação desse empréstimo. Qual o segmento da população que vai ser beneficiado por essas intervenções? As metas fiscais dos últimos meses de 2023 foram tema de um encontro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira com a Secretaria de Fazenda e a Controladoria Geral do município. As metas fiscais são resultados em valores correntes e constantes estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem alcançados para variáveis fiscais. Receitas, despesas e montante da dívida pública influenciam no exercício do ano a que se referem e para os 2 anos seguintes. A demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais é uma praxe determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e trata dos quadrimestres anuais. O vereador Paulo Pinheiro quis saber sobre os gastos com recursos humanos e dos R$500 milhões remanejados da saúde. Eu gostaria de saber se era possível nos indicar para onde foram esses recursos. A gente vai, ao longo do ano, vai trazendo as informações, mas elas já vão ser divulgadas até antes da gente comentar aqui nas próximas audiências. Foi solicitada uma reunião extra para que possam discutir outros dados, alguns vereadores solicitaram. A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar também realizou uma audiência pública para a apresentação do relatório do 3º quadrimestre de 2023. Na audiência pública foi informado que o município recebeu 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos do SUS para 2023 e que foram realizadas 300 auditorias. No mesmo ano, o Rio registrou 73% a mais de ofertas de procedimentos no Sistema Nacional de Regulação, o SISREG. O presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Pinheiro, questionou o secretário de Saúde, Daniel Sorães, sobre o impacto da perda de leitos em hospitais federais na rede municipal. O Ministério da Saúde atual tenta a recuperação desses hospitais com um compromisso de reabrir a emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso, com o compromisso de voltar à essência da emergência do Hospital Cardoso Fontes, de reabrir a emergência do Hospital do Andaraí.
Uma reunião na Câmara Municipal discutiu estratégias para o funcionamento da cidade durante o G20. O evento está marcado para os dias 18 e 19 de novembro. A reunião serviu para traçar estratégias e colher sugestões sobre a possibilidade dos feriados nos dias 18 e 19 de novembro, quando acontece o encontro na cidade do Rio. Ficou decidido que a Prefeitura vai fazer um levantamento com dados da Sete Rio e do Centro de Operações sobre o impacto da mobilidade na cidade. A ideia é comparar os efeitos provocados por um feriado e um ponto facultativo. Nós estamos discutindo aqui para poder preservar a indústria da nossa cidade, trazendo aqui pela Firjan, pela FEComércio, pela Reindústria, que poderia dar um prejuízo, mas nós estamos buscando um entendimento. A ideia é que o G20 não constranja a cidade toda, que ele, muito pelo contrário, estimule. Então, durante esses dias específicos, desafiadores, é importante ter um marco claro. A gente acredita que com o ponto facultativo, um feriado escolar e talvez até um feriado bancário, a gente esvazia bastante a circulação. A votação do projeto de lei sobre o assunto foi adiada para a semana que vem. E depois de uma grande reforma, o Hospital Maternidade Paulino Werneck foi reinaugurado. Desde 2013, bebês não nasciam no Paulino Werneck. As obras tão esperadas começaram em junho do ano passado e foram entregues agora à população. Isso aqui é uma vitória para a população como um todo da ilha, as mulheres insulanas, mas teve gente que começou isso lá atrás, uma briga lá atrás. Nós rodamos aqui esse espaço e vimos o quanto esse equipamento foi feito com todos os detalhes. A expectativa dos moradores, principalmente depois de Evandro Freire, depois das outras conquistas, era de ter o Paulino Werneck reinaugurado, funcionando para atender os moradores da ilha. Investimento como nunca houve na cidade do Rio de Janeiro para a saúde. A unidade ainda vai oferecer serviços ginecológicos previstos pelo Sistema de Regulação, o SISREG. Aqui a expectativa é fazer 100 partos por mês e 200 cirurgias ginecológicas. Se não fosse a Câmara de Vereadores, dificilmente a gente chegaria aqui, porque essa história ninguém faz nada sozinho. Os vereadores mirins da 2ª legislatura da Câmara Juvenil tiveram a primeira aula esta semana. As funções do vereador e do prefeito de uma cidade foram discutidas nesta primeira aula. O encontro foi online e teve a participação de 44 dos 51 vereadores juvenis. A primeira aula presencial será no dia 3 de maio. Eles estão empolgados em fazer leis, mas eu acho que os vereadores, não só os vereadores juvenis, mas os vereadores eleitos pelo povo, eles têm muitas funções, não é só fazer lei, é fiscalização. Através de indicação, eles melhoram muito o nosso município. Através de moção, eles agradecem serviços essenciais à nossa sociedade. Gente, o resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Tchau!